E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, para falar de... Deixa eu só passar aqui, ó, para continuar falando da nossa embriologia, tá certo? Galera, olha só, a gente falou ontem dos tipos de ovos e falou ontem também dos tipos de segmentação. Cada tipo de ovo tem o seu tipo de clivagem de segmentação, até formar um estágio embrionário chamado mórula e depois a blástula. Mórula é uma esfera maciça de células e a blástula é uma esfera oca de células, onde a gente tem a blastoderme, que são as células aqui, vocês estão vendo uma blástula cortada ao meio, e a blastocele, que é a cavidade, beleza? Bom, até aqui as células são todas indiferenciadas, todas iguais. Não existe especialização celular ainda. A gente ainda não tem a formação de tecidos especializados. As células são todas iguais, que nós chamamos de células-tronco. A partir daqui, a gente vai passar a outros dois estágios embrionários subsequentes, a gástrula e a neurula, que aqui está. Mas antes disso, eu quero pedir licença para vocês para falar de um tema que nós temos que abordar, porque a gente tem a possibilidade de um tema atual que pode cair lá no Enem, né? O Enem adora essas novidades, adora essas coisas. Então a gente vai falar de células-tronco. Galera, o fato das células serem indiferenciadas até a blástula, quer dizer que elas são células-tronco. E o que são células-tronco? São células, né, células-tronco ou estaminais, são células com grande capacidade de autorreplicação, ou seja, elas podem, né, muito facilmente fazer mitose, divisão, se autorreplicar, e apresentam um potencial para se diferenciar em vários tecidos, dependendo do estímulo que elas recebem. Tá certo? Beleza. Pessoal, funciona mais ou menos assim, ó. Até a blástula, as células são todas iguaizinhas. A partir dali, eu tenho a ativação de genes que vão induzir a produção de proteínas, e essas proteínas é que vão fazer as células continuarem a se multiplicar, né? Então elas vai aumentar o número de células, vai continuar a multiplicação, mas a partir do estágio subsequente à blástula, que é a gástrula, a gente começa então a ter uma diferenciação das células. As células começam a assumir características de cada tecido. Então algumas células vão começar a se diferenciar em tecido epitelial, outras em tecido nervoso, outras em tecido conjuntivo, muscular e assim por diante. Tá bem? Muito bem. Nós temos, a gente pode falar de células-tronco dividindo em dois tipos. As células-tronco embrionárias, que são retiradas em um embrião em formação do estágio de blástula, tá? E as células-tronco adultas, que são retiradas de tecidos adultos especializados, como a medula óssea ou células sanguíneas que a gente tira do cordão umbilical lá no momento do nascimento. Só que qual é a diferença? As células-tronco embrionárias, elas são o que a gente chama de totipotentes. Elas podem virar qualquer tecido, dependendo do estímulo que a gente consegue dar para elas. Tá? Mas as células-tronco adultas, elas têm restrições, elas não são totipotentes. Tá certo? Beleza. Então, células-tronco são células que podem virar qualquer tecido, dependendo do estímulo que elas recebem, tá bom? Galera, olha só. Esta foto aqui ilustra o primeiro tratamento com célula-tronco. Essa é a cobaia, tá? Que foi usada para o primeiro tratamento com célula-tronco, certo? O que eles fizeram? Eles pegaram células de um blastocisto. Lembra que eu falei na aula anterior que blastocisto é o nome que a gente dá para a blástula humana? Tá? Então eles pegaram células de um blastocisto, ou seja, células humanas. Tá? Eles injetaram essas células nas costas do ratinho, que era a cobaia. Eles começaram a tratar essas células, tá, com uma proteína que eles isolaram, que descobriram que é a proteína que induz as células a se diferenciarem, né, na cartilagem da orelha humana. Então eles trataram essas células com essa proteína. Ou seja, eles pegaram células-tronco e induziram essas células a virar células da cartilagem da orelha. Começou a crescer uma cartilagem de orelha humana aqui nas costas do rato. Tá? Loucura, né? Antes que me perguntem aqui, o rato não ouve por essa orelha, tá? É só cartilagem. A orelha não tem função, a não ser usar uns piercing, talvez, assim, né? Bom, beleza. Então, é só cartilagem. Cara, qual é a ideia? Eles estão testando a técnica de célula-tronco, né? Eu tentei buscar para vocês algumas figuras e eu não consegui, né? Sobre o que eu aprendi na faculdade com um professor de embriologia, que era um chileno, um cara feríssimo, e ele disse, ele mostrou pra gente, ele falou, contou pra gente o primeiro tratamento com célula-tronco, né, mais elaborado, assim, que foi feito em humanos, que foi um cara que perdeu a mandíbula, e tentaram construir uma mandíbula pra ele.
uma mandíbula, a partir dessa técnica aqui. O que eles fizeram? Pegaram células de um blastocisto humano, né? Que foi o quê? Células, pegaram o espermatozoide dele e pegaram um óvulo no banco de óvulos, certo? Fizeram um zigoto, induziram até formar, né? Fizeram as clivagens, formou mórula blástula do blastocisto, da blástula. Então tiraram células, injetaram embaixo do braço dele, porque acharam que era um lugar que ia incomodar menos. Só tinha que estar, como as células aqui foram colocadas no ratinho, para quê? Para chegar nutriente, chegar a corrente sanguínea do rato com nutrientes, com oxigênio. Então botaram dentro do corpo dele para chegar nutrientes e começaram a tratar com uma proteína que induzia a formação de mandíbula. Aí começou a crescer uma mandíbula embaixo do braço do cara, por dentro da musculatura. Depois eles fizeram uma cirurgia daqui e implantaram no cara. Tá? Não deu tudo certo, não é assim, né? Mas a questão é que foi a primeira técnica, né, desenvolvida assim, que foi utilizada, certo? Beleza? Então isso é células-tronco. É uma célula que eu posso artificialmente usar, né, uma estimulação para induzir as células a se transformarem em algum tecido que eu quero, em alguma estrutura que eu quero. Isso, eu vou lembrar de repetir a pergunta agora. Alguém que sofreu algum acidente, perdeu uma parte da orelha e tal, a ideia é essa. Só que assim, gente, ó, ainda não é uma coisa que né, o cara perdeu uma estrutura, vai lá no hospital e né, quer um tratamento com célula-tronco. Não é assim. Ainda é experimental, é caro e tal, mas o caminho anda nessa direção. Qual é a ideia? Pô, a gente está falando, né, de células-tronco, de formar estruturas a partir de células-tronco. Então daqui a pouco o cara tem um problema cardíaco, o cara tem um problema renal, aí tá precisando de um transplante, né? Não, cara, faz um coração novo, certo? Faz um coração novo por tratamento de célula-tronco, faz um rim novo por tratamento de célula-tronco. Aí é que tá o avanço do negócio. Ainda não é uma realidade pra gente, mas é a ideia, né? O tratamento de célula-tronco ele começou a ser mais estudado assim para você tratar lesões na medula espinhal. Vocês sabem que lesão na medula pode levar o cara a ficar, né, paraplégico ou tetraplégico, né, porque a mensagem não vem mais do encéfalo para os membros, para os nervos aqui raquidianos que trazem, né, a mensagem para os membros. Então é para recompor esse tecido lesionado. Não sei se vocês vão lembrar, a galera muito novinha, mas tinha um ator chamado Christopher Reeves, que ele fez durante muito tempo o papel do Superman, né, o super-homem no cinema. E ele caiu do cavalo, ficou tetraplégico e ele estava sendo tratado com células-tronco e, segundo dizem, ele já estava conseguindo recuperar o movimento dos dedos, né? Mas ele acabou falecendo antes de continuar o tratamento, tá? Mas a ideia é essa, certo? Fala, parceiro. Uhum. Certo. Ó, a pergunta do coleguinha foi o seguinte: por que quando uma lagartixa, alguns répteis perdem a cauda, né, eles conseguem fabricar a cauda novamente? Bom, aí é um sisteminha diferente, cara. Isso chama-se autotomia caudal. Inclusive, muitos desses répteis, não é quando eles perdem, eles soltam a cauda. Tem um predador ali grudado no rabinho deles, solta o rabo, deixa o predador lá com o rabinho e sai correndo. Tá? Então, aí é um sisteminha diferente. E é só algumas estruturas que eles conseguem formar. Eles não conseguem fabricar, por exemplo, né, um coração novo. Entendeu? Mas é um metabolismo um pouquinho diferente. Tá? Galera, a gente falou então de células-tronco crescendo dentro de organismos biológicos, né, dentro embaixo do braço do cara ali, dentro do ratinho e tal. Bom, essa figura aqui, ela está mostrando para vocês um anel de cartilagem de uma espécie de ovelha. Tá? Esse anel de cartilagem, né, algumas ovelhas ali começaram a apresentar uma falha genética e esse anel se deteriorava, levava a ovelha a ter problemas de respiração e tal. Então, eles começaram a desenvolver uma técnica e desenvolveram então um anel de cartilagem fabricado por célula-tronco. Qual é o grande barato, qual é a grande diferença aqui? Esse anel de cartilagem, ao invés de crescer dentro de um organismo biológico, ele crescia no meio de cultura em laboratório. Entendeu? Então, é um avanço, né, um passo a mais ainda do tratamento de célula-tronco. Então tu não vai, vamos supor que daqui a, sei lá, 20, 30, 40 anos tu quer fazer um coração, não precisa esperar o coração crescer embaixo do teu braço. Tá lá no laboratório, né? Tu passa lá, vê se tá pronto, né? Volta a segunda. Então, ó, tu vai fazer, né, tratamento com célula-tronco a partir de meios de cultura. Né? Parece coisa de ficção científica, né? Mas os caras já estão trabalhando nisso. Tá bem? Muito bem, pessoal. Então, esse é o tratamento com célula-tronco. Ficou claro para todo mundo? Beleza. Olha só, gente, o que clonagem tem a ver com célula-tronco? Bom, clonagem é eu fazer uma cópia idêntica geneticamente de um indivíduo, de um ser vivo. Tá? A gente ficou, né, o grande marco assim no processo de clonagem foi lá em 96, quando o Ian Wilmut,
né, um pesquisador escocês fez a Dolly, né, o primeiro clone de mamífero, certo? De animal de grande porte. Mas na verdade, clone, cara, já se fazia antes com outros seres vivos. Por exemplo, clone de planta tu faz em casa, né? Claro, pega uma violeta lá, minha mãe faz isso. Ela tem uma violeta bonitinha, ela tira uma folhinha da violeta, bota num copinho com água, começa a criar umas raizinhas. Quando tá mais fortinha, ela planta num vasinho. Cara, é uma cópia genética daquela, né, violeta da qual ela tirou a folhinha. Gêmeos idênticos, eu não vou dizer que são clones, né? Mas eles têm geneticamente a mesma bagagem. Se fizer um exame de DNA em dois indivíduos que são gêmeos idênticos, univitelinos, é o mesmo DNA. Não tem como saber qual é qual. Tá? A gente pode expressar características, né, físicas aqui de fenótipo. Agora, genotipicamente, eles são idênticos. Tá? Mas então, ó, a clonagem consiste na transferência de um núcleo de uma célula somática. Célula somática, para a gente resumir a história aqui, é aquela célula que não tem fins reprodutivos. É uma célula que não é um gameta, é uma célula reprodutiva. As células do corpo de forma geral, fora os gametas. Tá? Para um óvulo sem núcleo. Então, tu tira o núcleo de uma célula somática e bota num óvulo sem núcleo. Tá? Pode também ser a transferência de uma célula inteira para o óvulo nucleado. Depende do caso. Tá bom? A clonagem pode ser reprodutiva ou terapêutica. Clonagem reprodutiva quando eu faço o clone. Tá? Vou passar aqui, ó, para mostrar para vocês essa figurinha. Vamos pensar, para facilitar aqui o nosso entendimento, vamos pensar no número cromossômico de humano. Nós temos o número diploide, né, de cromossomos igual a 46 cromossomos, porque são 23 pares. Nós temos 2 conjuntos cromossômicos. 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe, certo? Lá na fecundação. Beleza. Então, numa fecundação normal, eu tenho óvulo e espermatozoide, 23 cromossomos de cada um, aí eu vou ter uma bagagem genética com 46 cromossomos, só que é uma mistura genética dos dois indivíduos envolvidos. Não é o que eu quero aqui. Eu quero um indivíduo geneticamente idêntico a outro. O que eu vou fazer? Pega um óvulo, tira o núcleo do óvulo e descarta. Aí eu pego uma célula somática não tem 23 cromossomos, ela já tem os 46. Eu pego uma célula somática e tiro o núcleo dela e coloco dentro desse óvulo. Através de processos artificiais, eu faço, né, esse óvulo imaginar, pensar que está fecundado e começa as clivagens, forma módula, forma blástula. Fechou? Se eu peguei uma célula somática minha, essa blástula vai ter a mesma bagagem genética minha. Aí, eu pego essa blástula, se eu implantar ela num útero, eu tenho a tal da clonagem reprodutiva. Que não faz sentido fazer, né, cara? Não faz sentido nenhum. Certo? Não faz sentido nenhum. Vai nascer um bebê com a mesma bagagem genética minha. Tá, e daí? Tá? É como se fosse um gêmeo, exatamente. Tá? Como se fosse um gêmeo, porque, pessoal, questão comportamental, até física, isso depende do meio e tal. A bagagem genética é como se fosse um gêmeo idêntico que vai nascer 32 anos depois de mim. Tá? Então, não faz sentido a clonagem reprodutiva. Ela não tem finalidade. Por que o Wilmot fez a Dolly, que foi um clone? Cara, para testar a técnica. Para testar a técnica. Só que o que ele queria? Trabalhar com a clonagem terapêutica. O que é a clonagem terapêutica? Gente, lembra do cara da mandíbula? Eu falei aqui do ratinho também. Então, do cara da mandíbula, eles pegaram um espermatozoide do cara e um óvulo no banco de óvulos. Fizeram a fecundação. Só que esse zigoto tem metade do material genético do cara e outra metade da mulher que doou o óvulo. Primeiro, risco de rejeição, né, cara? Com certeza não foi no primeiro óvulo que deu certo. Tá? Testaram alguns até que o corpo dele não rejeitou ali o material genético. Tá? Beleza. Aí, implantaram ali, trataram com hormônios para acelerar crescimento, com a proteína que induzia a formação da mandíbula, cresceu a mandíbula. Só que a mandíbula veio de a bagagem genética, metade dele, metade da mulher que deu o óvulo. Isso quer dizer, a mandíbula não era exatamente igual a dele. É claro que, se fizer um clone, não vai ser exatamente igual. Pode não ser exatamente igual. Só que a chance de ser mais parecida, mais próximo do que era a mandíbula dele é muito maior. E o risco de rejeição é zero. Então, o que é clonagem terapêutica? É eu pegar, fazer a clonagem aqui, só que aí eu chego até o estágio de blástula, da blástula eu tiro células tronco, e aí eu faço tratamento com célula tronco. Isso é clonagem terapêutica. Entendendo para que testaram a clonagem? Porque isso é uma pergunta que a gente tem que responder às vezes. Tá, mas por que fizeram clone, cara? Pra que ficar brincando? Não, não é, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui a resposta. O clone, ele é um complemento, uma melhora para um tratamento de célula-tronco. Certo? Clonagem terapêutica. Ficou claro isso, gente? Tranquilinho? Então vocês entenderam o que é célula-tronco, o que é tratamento com célula-tronco e o que é clonagem terapêutica, né? Beleza. Bom, pessoal, voltando para nossa embriologia, tá? Vocês lembram que a gente tinha a blástula,
que até aqui é indiferenciado, certo? Células todas iguais, células-tronco. A partir daqui, começa um processo de diferenciação e a blástula vai virar, né, uma estrutura chamada gástrula. Gastro lembra o que para vocês? Estômago, né? Gastroestômago. Por quê? A primeira coisa que começa a se diferenciar aqui é o tubo digestório primitivo. É claro que isso aqui é uma estrutura que vai crescer, né? Isso é só uma parte, é uma fase embrionária, vai crescer, vai multiplicar, fabricar mais células, mas o que acontece? Essa estrutura vai dar origem ao tubo digestório, que começa na boca e termina no ânus. Tá certo? Então a gente vai entender agora como é que funciona o processo de gastrulação. Como a blástula vira a gástrula. Tá certo? Olha só, gente. Vocês estão vendo que eu tenho aqui as células, isso seria uma clivagem de um ovo heterolesto, né? Uma clivagem holoblástica desigual, com micrômeros e macrômeros. Tá? As células de baixo aqui vão encostar na de cima. Estão vendo? Tá? Elas vão subir. E esse negócio se dobra. Só que vocês estão vendo a blástula e a gástrula cortadas ao meio. Tá? Porém, ela é uma estrutura tridimensional. Então, é como se tu pegasse uma bola de borracha, bem molinha, e aí tu pegasse a borracha de baixo e empurrasse para cima. Certo? Ia ficar uma bola dentro da bola. Pra gente conseguir entender isso melhor, eu vou pedir licença do pessoal que está em casa me vendo aqui, e eu vou aqui botar um videozinho rapidinho, coisa de 50 segundos pra gente dar uma olhadinha, tá? Aqui rapidinho. Já está engatilhado aqui. Ó. Isso aqui é uma blástula, tá? Deixa eu sair da frente. Olha só o processo de gastrulação, estão entendendo? Lembra que eu falei de uma bola dentro da bola? Olha aqui, vocês estão vendo ela tridimensionalmente, certo? Agora vamos ver cortada ao meio. Vamos ver cortada ao meio. Olha o que acontece. Tá vendo? Tá vendo por dentro? Então fica uma bola dentro de outra bola e com um buraquinho embaixo. Esse buraquinho tem um nome, tá? A gente já vai ver o nome desse buraquinho. Então isso é o fenômeno de gastrulação. Aí tu vai ter duas camadas de células. A blástula tinha uma só. A gástrula vai ter duas camadas de células, né? Aqui, ó, uma em douradinho e a outra interna em vermelho. Tá certo? Duas camadas de células, tá? Bom, gente, neste caso aqui, deixa eu voltar aqui ao nosso slide, tá? Neste caso aqui, a camada de células mais externa, que aqui está em azulzinho, a gente vai chamar de ectoderme, tá? Ectoderme, beleza? É a camada mais externa, chama-se ectoderme, tá? Ectoderme, ectoderma, terminação A, não faz diferença, A ou E aqui, tá? E a camada mais interna, que está em amarelinho, nós vamos chamar de mesentoderme. Mesentoderme. Tá certo? Pessoal, pode falar. Uhum. Não, cara, aí eu, assim, ó, a tua pergunta é por que a camada de baixo sobe e não a de cima desce? Pô, cara, vou ficar te devendo essa. Eu não sei, né? Eu sei que acontece a camada de baixo subindo, agora por quê? Eu não sei. Tá? Então, eu ia falar isso na próxima aula, mas já que tu perguntou, cara, vou citar aqui. O que acontece, cara? Aqui tem a gástrula, é um estágio embrionário. Alguns animais, os mais simples, eles só vão até a gástrula e da gástrula já vai desenvolver o embrião formadinho e formar um indivíduo. Tá? São animais muito simples, são os dois primeiros grupos de animais que a gente estuda lá na zoologia. Os espongiários, os poríferos, esponjas do mar, né? Animais fixos, lá, aquáticos e tal. E os quinidários, selenterados, que são água-viva, coral e tal. Então esses caras, eles vão, tá, até a gástrula e daqui já vira o animal. Tanto que eles não têm sistema respiratório, sistema nervoso, não quer dizer que eles não respondem a estímulos, eles não respiram, só que eles não têm um sistema complexo para isso. O único sistema que eles têm, mais ou menos formado, é o digestório. Tá certo? Então, nesses caras, a tua pergunta é se eu podia chamar de ecto e endoderme. Nesses caras que só vão até aí, tá, eu posso chamar tranquilo na gastro, ecto e endoderme. Beleza? Por quê?
eles acabam tendo, eu vou fazer um risquinho aqui para poder explicar para vocês, eles acabam tendo só 2 camadas de células no embrião. O embrião dele só vai até 2 camadas de células. Então, a gente pode fazer uma primeira classificação embrionária, que é adotando o critério número de camadas celulares. Como esses caras só têm 2 camadas de células no embrião, tá? Nós vamos dizer que eles são animais diblásticos. Aí esses caras só vão ter ecto e endoderme, e daqui já vira o animal. Agora, nos demais animais, isso é porífero e cnidário. Nos outros animais, desde plateuminto, vermezinho de corpo achatado, pra frente até a gente, cara, nós vamos ter um estágio seguinte, chamado neurula, onde eu tenho a formação do sistema nervoso e de outros sistemas. E na neurula, a mesentoderme, que está em amarelo, mesentoderme, se divide em meso e endo. Por isso que ela chama mesento. Meso e endo. Aí tu vai continuar tendo a ecto, só que aí tu vai ter a mesentoderme dividido em meso e endo. Aí tu vai ter 3 camadas de células nesse estágio embrionário mais tardio chamado neurula, que os poríferos e cnidários não têm. Então por isso que chama de mesentoderme. Então se tu estás falando de um animal diblástico, um porífero cnidário, tu pode chamar na gastro de ecto e endo. Tranquilo. Agora, se estás falando de um animal, né, dos demais animais que são triblásticos, porque vão passar pelo estágio de neurula, e lá tem 3 camadas de células, 3 folhetos embrionários, aí tu vai chamar de mesentoderme, porque a mesentoderme vira meso e endo. Certo? Beleza. Aí são os animais triblásticos. Belezinha, animais triblásticos. Ó, aqui quem são? Poríferos e os selenterados, os quinidários. Tá? Quem são triblásticos? Os demais animais. Fechou? Então a gente conseguiu ver uma classificação, que é quanto ao número de folhetos germinativos. Vamos ver uma segunda classificação agora. Gástrula é um estágio embrionário. Na gente a gente vai ter a neurula depois. Mas vamos falar da gástrula agora. Aqui dentro, o buraquinho que fica na gástrula, ela tem 2 camadas de células, mas o buraquinho que fica aqui chama-se arquêntero, que alguns dizem que é o intestino primitivo. Intestino primitivo. O arquêntero vai dar origem ao tubo digestório, que, nos animais que têm tubo digestório completo, começa na boca e termina no ânus. Pessoal, em alguns animais, ó, tá vendo o blastóporo? É o buraquinho. Lembra que a gástrula é uma bola com um buraquinho embaixo. É uma bola com 2 camadas de células e um buraco embaixo. Esse buraquinho chama-se blastóporo. Blastóporo. Em alguns animais, o blastóporo origina a boca e o ânus surgirá depois aqui. Em outros animais, o blastóporo origina o ânus e a boca surgirá depois aqui. E aí nós temos, então, uma segunda classificação embrionária, que é com o que a gente vai terminar a nossa aula de hoje, falando, essa classificação, o critério adotado para fazer essa segunda classificação é o destino do blastóporo. Então, se o blastóporo origina a boca e o ânus surge depois aqui, nós vamos chamar esse animal de protostômio. Protostômio é quando o blastóporo origina a boca. Beleza? Muito bem. Quem é que são os protostômios? Os invertebrados, cara. Aqueles que não têm coluna, invertebrados, que não tem coluna vertebral. Invertebrado não é quem não tem esqueleto. Tem invertebrado com esqueleto, esqueleto externo, até interno. Tá? Mas é o cara que não tem coluna vertebral. Não tem vértebras. Tá? E aí, esses são os protostômios. O blastóporo origina a boca e o ânus vem depois aqui. Em outros animais, o blastóporo origina o ânus e a boca surge depois. Nesses animais onde o blastóporo origina o ânus, a gente vai chamar eles de animais deuterostômios. Aí, o blastóporo origina o ânus. Quem são esses? Os vertebrados. Tá? Isso vai... Vertebrado de peixe para frente, né? Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Isso inclui a gente, quer dizer que a gente começa pelo ânus. Tá? É verdade, é verdade. Galera, beleza? Então o blastóporo origina o ânus e a boca surge depois. Esse é deuterostômio, os vertebrados.
Aí nós temos um grupo de transição. Tem um grupinho chamado equinodermo. Equino, espinho, dermo, pele. São os animais que têm espinhos na pele e eles são todos marinhos. Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, aquela bolachinha do mar que a gente acha. Às vezes o espinho é pequenininho, não machuca, mas tem espinho, tá? Bom, olha só. Os equinodermos, eles são um grupo de transição. Por quê? Eles ainda são invertebrados, mas eles já são deuterostômios. Isso nos indica que eles têm um grau de parentesco com a gente. A gente veio, né, do Patrick e do Bob Esponja, certo? Beleza? Isso quer dizer que a gente veio, né, uma possibilidade, os vertebrados terem surgido dos equinodermos, porque a gente tem um elo aqui. Eles são invertebrados, mas já são deuterostômios, tá certo? É o grupo de transição. Ficou claro, pessoal? A gente continua em embriologia na próxima aula. Valeu, gente!